que é a sabedoria no livro de Jó, mas é uma mensagem que nos ensina bastante. Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Amém. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer a sua casa, Pai. Esse domingo de chuva nos dá força e coragem para levantar, Pai. Vim aqui conhecer um pouco mais de Ti, Pai. Estar de peito aberto para aprender da Sua palavra, Pai. Que essa mensagem de sabedoria entre no nosso coração, que a gente venha ser mais humilde, mais dependente de Ti, Pai. Assim como tem essa lição para nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. E dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai para o livro. Estão ouvindo bem? Precisa do microfone? Vai. Não precisa do microfone, então a gente vai dar continuidade à nossa aula no capítulo 12 hoje. Estamos entrando na tribulação e sabedoria divina. A lição é a 12 do nosso livrinho. E a mensagem da Bíblia é Jó 42, de 1 a 6. É bem curtinho, eu pedi pra gente ler todo mundo junto, porque quando a gente lê fica mais memorizável, né? Fica mais na memória do que quando a gente ouve. Sei que não é uma regra, cada um tem uma forma de aprender, então, mas eu pedi que todo mundo leia junto pra gente poder memorizar. Pronto? Pode começar? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntei e tu me ensinaras. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Jó, depois de muito tempo conversando com seus amigos, ele se expôs ali e seus amigos não acreditaram nele, né? Na justiça. A gente tem muito aquela lógica, se uma coisa tá mal, porque a gente fez algo mal. E nem sempre é assim. A gente não sabe a vontade e o querer de Deus, o agir de Deus e o propósito daquilo. Então a gente às vezes pergunta o porquê que está acontecendo aquilo, mas quando na verdade a gente deveria perguntar o para quê. Os nossos sofrimentos não são em vão. Deus não vai deixar a gente sofrer por sofrer. Deus não permite que nada aconteça se não for da sua vontade, se não for para cumprir o seu propósito. E aqui Jó fala isso pra gente. Ele, diante de Deus, ele muda, porque perante os seus amigos, ele continuava justo. Ele foi indagado, foi questionado, e em momento nenhum ele se reconheceu como um falho e pecador. Mas na presença de Deus, isso mudou. Agora ele reconhece a sua falha. Agora ele consegue ver que se não for pela graça, ele não vai ser salvo. E isso aqui já é uma mensagem já para o Evangelho. Já é uma mensagem do Evangelho. Que se não for Deus, de nada adianta nossas obras, de nada adianta o nosso querer, o nosso fazer, o nosso agir. E mesmo de tudo que Jó passou, com toda a dor, a gente consegue compreender o porquê dele se colocar justo diante de Deus, dele achar que merecia.
Era um sofrimento muito grande. A gente murmura por muito menos. Ele perdeu tudo. Ele perdeu família, bens, amigos. E o pecado dele foi só a murmuração. A gente, por muito menos, às vezes nem na aprovação a gente cai. A gente peca, a gente falha. Por muito menos. E ele estava passando por uma luta muito grande. Todo mundo aqui deve ter sentido a dor de perder um parente. Ele perdeu todos os filhos. Tudo de uma vez só. Todos os bens. Todas as suas propriedades, todos os seus animais. Mas não foi em vão. Deus tinha um propósito para a vida dele. Vamos para a introdução do livro? Vocês podem me acompanhar aí? Vou ler aqui. Após extensas discussões, Deus se revelou a Jó. A primeira série de perguntas divinas levou Jó ao silêncio. A segunda, por sua vez, conduziu-o a um estado de paz e segurança, característico do justo, e culminou em uma expressiva declaração de confiança e repouso no Senhor. O contundente questionamento divino sobre as qualificações de Jó não apenas evidenciou seu conhecimento limitado, mas também expôs a Jó a supremacia do saber e do poder do Senhor. Essa interação completou o processo iniciado por Eliú, de desviar o olhar de si mesmo para direcioná-lo a Deus. A contemplação da glória divina transformou radicalmente a condição de Jó. Diante da revelação divina, Jó podia permanecer em silêncio. Tendo estado na presença de Deus, ele precisava compartilhar seu testemunho. Quais convicções se formaram em Jó? Como elas resolveram a angústia vivenciada por ele em seu sofrimento? Que efeitos e orientações o Evangelho proporciona àquele que enfrenta a adversidade? É muito fácil a gente olhar para a vida de alguém e ter um conselho. E às vezes até para o nosso também. A gente chega para alguém para perguntar alguma coisa e a gente já tem a resposta, não quer ouvir o que a pessoa quer falar, a gente só quer uma confirmação daquilo que a gente já tem. E nesse momento ali, as pessoas viram o sofrimento de Jó e foram falando, que cada um achava. E Jó ouvindo, e Jó se justificando. Até que chegou o momento de Eliú. E Eliú, a gente vê ali que não foi puramente da boca para fora que ele falava. Ali ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ali tinha algo mais que vinha de dentro, uma sabedoria divina. Não foi igual os amigos de Jó, que falou da boca para fora o que estava sentindo ali. Mas mesmo assim, Jó ainda retrucou. É difícil a gente, na adversidade, a gente conseguir enxergar as soluções dos nossos problemas. Muitas vezes a gente, ainda mais quando tem muitas pessoas falando outras coisas, né? Como ele já tinha passado pelaquela sabatina dos amigos, e você fica perdido no meio de tantas coisas, as suas afirmações, as afirmações dos seus amigos. Aí Deus fala com a gente só precisa enxergar a forma que ele está falando. Deus fala com a gente em sonhos, como amigos, mensagens. Às vezes você está sentado em um ônibus, uma pregação, no rádio, e a gente tem que estar com o ouvido aberto, coração limpo, pronto a receber, não só disposto a oferecer. Às vezes a gente está até de coração bom, a gente quer se dar mais do que receber, mas às vezes a gente também precisa receber, ainda mais nesses momentos de angústia. Deus está com a gente ali presente e às vezes a gente não está enxergando, e é isso aqui que o Jó está passando. Eu fiquei procurando formas de passar a introdução sem entrar no conteúdo da aula, e fica difícil. Então eu vou pular logo para a primeira parte, para não dar spoiler da nossa aula. O Senhor é poderoso e sábio. A primeira parte da resposta de Jó abordou os atributos de Deus, destacou o poder da sabedoria divina e constituiu um ponto fundamental do seu consolo. Nossa orientação não advém do que podemos saber ou fazer, pois isso só nos conduziria
ao desprezo. Por outro lado, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Essa aí a gente afirma lá em Romanos 1,16. Quando ele é proclamado, pai e filho se torna conhecido. E encontramos o caminho para a vida eterna. Uma reflexão sobre o tema das perguntas divinas revela que todas as coisas que Jó podia fazer estão sob o total controle do Senhor. Deus pode todas as coisas. Ele é o Criador de tudo o que existe. Ele lançou os fundamentos da terra e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pelo seu poder, todas as coisas subsistem e sua vontade direciona tudo. Ao tornarmos conscientes desses atributos de Deus, recebemos preciosos alentos em todas as nossas tribulações. Não estamos à mercê da maldade ou da ganância dos homens. Não estamos sob o domínio de principados, potestades ou forças espirituais do mal. Tudo em nossa vida está sob o controle do Todo-Poderoso, Deus, Criador do céu e da terra. Essa maravilhosa verdade é afirmada por Deus em Isaías 43, 1-13. O trecho termina com a questão retórica: agindo eu, quem me impedirá? Começa com uma impressionante garantia do cuidado do Criador para com seu povo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele é o único Salvador. Jó também declara a sabedoria dos planos de Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao conhecer o poder divino de realizar tudo o que deseja, Jó expressa sua compreensão de que os atos divinos seguem um planejamento perfeito e infalível. Os planos de Deus são o exercício de sua sabedoria. Ele ordenou todas as coisas para manifestar a sua glória. Ele criou Israel e a igreja para a sua glória própria. A soberana sabedoria de Deus revelou as riquezas de sua glória em seus vasos de misericórdia e escolheu as coisas loucas e fracas do mundo para retirar do homem toda a vanglória. Ainda que os atos sejam incompreensíveis para nós, ele sabe bem quais pensamentos tem a respeito de seus filhos. Essa foi a compreensão de José ao perceber que Deus usou para o bem o que seus irmãos fizeram para o mal. Dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados não é apenas um ecoar a resigna afirmação de Eli. O Senhor faça o que bem lhe prover. Trata-se da preciosa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor tem planos perfeitos, seus caminhos são justos e verdadeiros. Por causa deles, toda a criação, especialmente os salvos, glorifica a Deus por toda a eternidade. Jó pode não ter entendido o porquê de tudo o que lhe acontecia, mas agora, após seu encontro com Deus, estava convencido de que estava tudo bem. Ele estava na mão do Todo-Poderoso e sábio Deus. O Senhor tem planos e eles não podem ser frustrados. Isso lhe basta. Aí, o livro aqui compara José a Jó. Imagina, eu não sei se todos seriam assim, mas José ele teve um sonho do que ia acontecer, que ele ia ser maior do que os irmãos. Ele sendo mais novo, ele tinha um sonho, teve a revelação de Deus que ia ser até maior do que os próprios pais. Seus irmãos iam se curvar a ele. Imagina como é que uma criança fica olhando para os irmãos mais velhos e pensa: pô, vou ser maior do que você. Eu ia ficar lá em cima e ia passar o tempo todo usando isso, jogando isso na cara dos meus irmãos.
Sei que é errado, mas o ser humano é assim, né? Quando ele tem algo a se vangloriar, ele faz. É muito difícil ter esse autocontrole, a gente tem que ficar se policiando o tempo todo. E José, ele tinha isso. E por isso, assim, ele foi vendido pelos irmãos. Foi para lá no Egito. Será que ele sofreu? Será que depois de ser escravo, ser preso, ele sofreu? Mas por ele saber dos planos de Deus, ele jamais deixou se abater. Ele teve algo que Jó aqui não tinha. A certeza que Deus estava com ele. Que Deus tinha planos para a vida dele. Mas depois de estar na presença de Deus, Jó muda. O Jó reconhece a onipresença de Deus ali naquele momento. A onisciência e a onipotência também. Mas ele percebe que em todos os momentos Deus estava com ele. Que em nenhum momento a riqueza dele que fez, os holocaustos que ele fez para os filhos deles, após todas as festas, foi o que mantinha salvo. Não era isso. Era a presença de Deus que estava ali. Era Deus que mantém ele salvo. E assim como José. Só que Jó não reconhecia isso. Ele conhecia Deus igual a gente... Acho que ninguém foi na Itália, né? A gente pode usar a Itália de exemplo. Igual a gente conhece a Itália. Todo mundo sabe que tem o Coliseu, tem Roma. A gente conhece bastante da Itália aqui. Mas de estar presente, conhecer as ruas. Então, isso muda. A nosso conhecimento presencial, o estar ali, o ver, muda o nosso estado, muda a forma como a gente vê. Conhecer pelo livro, ouvir falar, saber, é totalmente diferente de estar na presença. E se a gente for procurar, a gente vai ter vários testemunhos de irmãos que mudaram depois de estar na presença de Deus. Eu mesmo sou um. Minha mãe sempre me obrigou à igreja, desde quando a gente era católico, lá atrás. Então, quem é uma criança que quer acordar cedo, no sábado e no domingo para ir à igreja? Então, ela me obrigava, eu não entendia o porquê, eu sabia que eu tinha que ir, eu queria ir lá e acabar o mais rápido possível para voltar para casa, para ir para a rua jogar. E assim eu fui vivendo, até que ela se converteu e arrastou a gente de novo, a gente mudou de novo. E eu ia para a nova vida, então, às vezes ela até usava de barganha, né? Se você não for comigo, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E a gente acordava cedo no domingo, ia lá pro centro, que era a igreja pequenininha, com o bispo, igreja lotada, você fica aquele calor absurdo, brigando por espaço, por lugar, e a gente ali, e assim eu fui vivendo. Mas eu cria em Deus, eu era um cristão, conhecia, igual Jó, conhecia. Até que um dia eu estive na presença de Deus e tudo mudou. A fome do conhecimento, o desejo, a vontade, o prazer de estar aqui. Hoje eu sinto necessidade, vontade de dividir esse conhecimento com vocês. É um fogo que arde dentro da gente que a gente não sabe explicar, mas porque a gente esteve na presença. Quem não esteve na presença não vai saber como é. Vai continuar na primeira parte de Jó. Vai só conhecer de ouvir falar. Vai estar ali. Não é que a pessoa não conhece, a pessoa não sabe. Igual quando a gente vê o brilho nos olhos daquela pessoa que está fazendo algo novo. Alguém acaba de ver um filme muito bom e vem com aquela correria. Caraca, você viu o filme? Aí você não entende a euforia da pessoa porque está vendo aquele filme e vai te contando os detalhes do filme e você está olhando para a pessoa assim. É só um filme. Para você é só um filme. E agora você conhece o filme porque ela te contou tudo com aquela empolgação dela. E muitas das vezes a gente é assim com o Evangelho. A gente esteve na presença, a gente sabe, a gente conhece, a gente quer. E vai contando o Evangelho, vai falando. E as pessoas não entendem. Pô, aquela pessoa é louca. Caraca, ela está na igreja de segunda a segunda. Mas porque ela não teve nessa presença. Jó ali, ele não viu Deus, ele não olhou, literalmente. Ele estava dentro de um furacão, ali no meio da sala. Ele olhava e ele via aquilo ali. Mas ele fala, agora a diferença de ver. Porque a presença de Deus modifica a gente. É impossível a gente estar na presença de Deus e sair o mesmo. Sem sair sem a fome do conhecimento, sem conhecer os nossos erros. E aqui Jó fala pra gente,
O Senhor é todo poderoso e sábio. Ele reconhece ali, após estar na presença de Deus, ele reconhece que ele é falho. Em momento nenhum ele assumiu para os amigos dele que ele era falho, mas na presença de Deus ele muda. Ele reconhece os seus defeitos. Ele sabe que sem Deus ele não é nada. E ele reconhece os seus limites e a sua dependência de Deus. E isso nos leva à segunda parte da aula. O homem é limitado e dependente. Na continuação de sua resposta, Jó admite seu erro naquela discussão. A visão da glória de Deus ressaltou a sua própria indignidade. A santa luz de Deus torna mais evidente as profundas falhas que o pecado criou em nós. Jesus disse que os homens maus evitam a luz para que suas obras não sejam expostas. No confronto com seus 3 amigos, Jó afirmou repetidamente sua justiça e alegou que não merecia aquele sofrimento. A sua força e seus argumentos os silenciou. Eliú, por sua vez, irritou-se com Jó, por este se mostrar mais justo do que Deus. Contudo, diante da glória do Senhor, todo senso de justiça e retidão de Jó desmoronou. Sua justiça, embora respeitada pelos homens, perante Deus não valia de nada. Jó não passava de um pobre pecador necessitado da misericórdia. Ele era como Nicodemos, que apesar de ser mestre em Israel, não conseguia compreender os ensinamentos de Jesus sobre as coisas terrenas, quanto mais as celestiais. Sua confissão é clara. Eu falei das coisas que não entendia, de coisas maravilhosas que não conhecia. Note que não se trata de estar certo ou errado, mas de reconhecer sua pequenez e ignorância. Jó percebeu que precisa ouvir, não falar. Um vislumbre da amplitude do conhecimento e da sabedoria de Deus fez com que ele visse toda a sua argumentação era apenas palavras vazias que ocultavam o verdadeiro conhecimento. Permanecer assim era arriscado, pois a falta de conhecimento é a causa da destruição do povo de Deus. Como Jó frequentemente erramos ao tentar compreender e explicar coisas que são maravilhosas demais para nós. Queremos desvendar os planos de Deus e, por pior, dizer a Ele o que fazer. Conhecer o Evangelho nos liberta dessa vã pretensões. Somos pó. Nossa vida é breve, como um sopro. Diante do Senhor, as nações são como uma gota d'água que cai de um balde. Nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Isso destaca nossas limitações e total dependência de Deus. Diante da maravilhosa pesca que revelou o poder de Jesus, Pedro e seus companheiros prostrados apenas puderam dizer: Senhor, retira-se de mim, pois sou pecador. O Evangelho nos humilha. Ele revela nossa total incapacidade de fazer algo digno de salvação. Desfaz nossa esperança no que somos ou no que supostamente podemos fazer. Muitos se rebelam contra o Evangelho, preferindo uma mensagem mais agradável. Ouvindo, proclamam que somos todos valiosos, que Deus não podia existir sem nós, ou sugerem ações de supostamente conquistarão o amor de Deus. Buscam nos fazer sentir poderosos e sábios aos nossos próprios olhos, levando muitos à ruína. Quando o Evangelho é pregado, os corações contritos apenas podem perguntar: o que faremos?
a única resposta possível é arrepender-se, ser batizado em nome de Jesus Cristo, para que os pecados sejam perdoados. Diante do poder da sabedoria do Senhor, Jó desistiu de lutar para apresentar sua justiça pessoal ou sabedoria. Esse é um precioso descanso que também podemos ter em nossas aflições. Aqui ele nos exemplifica a vida de Jó com a passagem de Pedro. No versículo 43 aí da nossa Bíblia, na passagem que estamos lendo, o Jó admite o seu erro e tenta discutir. Ele admite o seu erro a tentar discutir com Deus ali, o que ele estava passando, e falar de coisas que ele não entendia. E Deus mostra para ele que o que ele sabe é muito pouco perante tudo o que Deus já fez e o que Deus sabia. Então Deus mostra para ele ali o quão grande e maravilhosa é a sua obra. E a visão de Jó muda. E Jó dali em diante passa a reconhecer a sua própria indignidade. Jó percebeu que diante da santidade de Deus, suas falhas eram muito evidentes, que ele não tinha como sustentar e como ele fez com seus amigos ali. E assim como Pedro, quando Jesus fala para ele, ele fala lá em Lucas 5:8, quem quiser ler a passagem comigo, Pedro fala para Jesus assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele se humilha ali perante Deus, Pedro. Por quê? Como a gente viu lá atrás, Jesus falou, quando a luz aparece, os nossos pecados ficam evidentes. E diante disso, Pedro ele se reconheceu como pecador, que não era digno de estar ali na presença de Deus, assim como Jó. Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece que sua justiça não pode salvar, que nada que ele faça vai poder justificar ele perante Deus. Jó percebe que precisa ouvir mais do que falar, que o conhecimento dele é muito pouco. Ele conhece que a amplitude do conhecimento da sabedoria de Deus é muito maior do que o que ele já tinha conhecido até então. E isso nos ensina que tentar compreender e explicar os planos de Deus pode ser uma tarefa vã e arriscada, pois a falta de conhecimento é a causa de toda destruição do povo de Deus. Se a gente não estudar, se a gente não fazer o que a gente está fazendo aqui, se a gente não entrar no curso, falar o de ouvir falar, se a gente sentar aqui, ouvir o pastor pregando no domingo, guardar aquela palavra e tentar argumentar só com aquilo ali, a gente vai se perder. É muito pouco o nosso conhecimento. E muitas das vezes a gente usa isso como justificativo para a gente mesmo. E o Evangelho, aqui que ele fala, ele realmente nos humilha. Ele nos faz reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Ele nos desfaz da nossa esperança de ser salvo. Porque se eu for salvo por minhas obras,
se eu for salvo pelo que eu faço, eu não vou ser salvo. Porque eu não consigo me manter em santidade 24 horas do dia, 7 dias por semana, o mês inteiro, o ano inteiro. Um período a gente até consegue, mas o tempo todo, você consegue ser santo o tempo todo? Você consegue não se irar quando tomar uma fechada no trânsito, quando algo cai, quando alguém passa te irritando? Se você consegue, me ensina, porque eu não consigo. E o Evangelho ele nos ensina isso, mas as pessoas preferem ouvir a teologia da prosperidade. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a importância de Deus existir. Sem você, não teria por que Deus existir. E é isso que as pessoas buscam, conforto para o seu coração. As pessoas não querem ouvir a verdade, aquilo que Jesus pregou lá no Evangelho. Que somos falhos, somos fracos, pecadores, somos totalmente dependentes de Deus. Que sem Ele não somos nada. Isso machuca a gente. Dói. Saber que somos fracos, falhos. Que nossas obras são muito pouco para nos salvar. Que a grandeza de Deus é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quantas pessoas têm planos e antes de fazer esse plano não orou? Não perguntou a Deus se era isso que ele queria. Porque às vezes a gente vai lá, tem planos, faz. Aí quando os planos começam a dar tudo errado, a gente ajoelha e ora. Pai, me ajuda, porque não está dando certo. Porque não era isso que ele queria. Não era esse o propósito de Deus. Por que a gente não ora antes? Para saber se é a coisa correta. Por que a gente prefere quebrar a cara? Por que a gente não ouve? Deus está falando com a gente o tempo todo. Ele não deixou a gente aqui à mercê. Ele cuida de nós o tempo todo. E Jó aprendeu isso aqui agora. E essa sabedoria dele está passando para a gente. E até quando a gente vai ficar com os ouvidos fechados? A gente precisa ouvir. A gente precisa aprender. Mais pelo ouvir do que pelo falar. Então, se a gente estiver falando, a gente não vai ouvir. Se a gente não tiver o nosso momento de paz, de sentar, parar, ouvir, estudar, a gente está lendo, é Deus falando com a gente. O livro de Jó é uma mensagem para a gente. Deus lá atrás deixou isso para a gente. Deus já estava ensinando a gente aqui. Essa sabedoria é para a gente. Não porque a gente é a pessoa mais importante do mundo, porque somos a menina dos olhos de Deus, somos pessoas, a gente que aceita Jesus, não é por isso, mas porque Ele nos ama, porque Ele sabe que somos fracos, falhos, pecadores. Assim como Ele sabia que Adão ia pecar lá no Éden, Ele já tinha o plano da redenção. Assim como Ele sabe as nossas falhas, mas Ele tem um plano de salvação para a gente. E Ele está falando com a gente o tempo todo. Ele diz para a gente aqui o que é necessário para a gente não venha quebrar a cara. Mas a gente precisa estar de coração, mente e peito aberto para abraçar essa palavra. A gente precisa fazer a sua vontade. A gente precisa relegar os nossos desejos. A gente precisa deixar de querer estar na praia no final de semana para estar aqui ouvindo a palavra. A gente precisa ter o nosso momento de devocional cumprido à risca. Porque quando é um filme, é uma novela, é uma série, a gente está lá até o final. A gente está lá vendo. Está vendo? Agora, quando é o nosso devocional, amanhã eu leio o dobro, depois eu faço. Antes de dormir eu leio, aí você lê de qualquer jeito, cansado.
lembra no dia seguinte o que leu. Não, gente. Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Então, é no nosso acordar, é no nosso momento que a nossa mente está mais disposta. É isso que Ele espera da gente. E, assim, passamos para a lição 3. O justo cresce no conhecimento de Deus. A gente está com pouco tempo, então eu não vou ler a lição toda. Eu espero que vocês leiam, para não tomar mais tempo do que senão a gente passa. É sempre assim, né? Eu nunca consigo acertar o tempo. Em casa eu faço dar 1 hora, dá 45 minutos certinho. Aqui agora, pelo visto, eu ia passar mais 1 hora, que nesse tempo aqui eu levei 15 minutos. O justo cresce pela fé no conhecimento de Deus. A gente pode tirar 5 lições dessa terceira parte aqui do livro. O desafio inicial de Deus a Jó. No livro de Jó, no capítulo 38 e 40, Deus desafia Jó a apresentar os seus conhecimentos. E o Jó fica ali calado. E Jó reconhece a sua limitação e dependência. Declara esse encontro, intensificou o seu conhecimento sobre Deus. A expressão "eu te conhecia de ouvir falar" é frequentemente interpretada como um conhecimento superficial, mas não deve ser vista negativamente. Ouvir a voz de Deus é uma característica fundamental do homem bíblico. Então, se a gente está na presença de Deus, se a gente está buscando Deus, a gente está sempre ouvindo Deus. Mas nem sempre é pelos ouvidos. Às vezes é pelos olhos, às vezes é pelo ver. A segunda lição: a importância de ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos encoraja constantemente a ouvir a voz de Deus. Abraão foi elogiado por obedecer à voz do Senhor ao oferecer Isaac em sacrifício. No momento, lá no Monte Sinai, Deus desafiou Israel a ouvir diretamente sua voz e guardar sua aliança. Êxodo 19:5. Portanto, o conhecimento de Jó sobre Deus, mesmo que inicialmente baseia-se apenas em ouvir, era verdadeiro e significativo. Aí voltando lá à nossa introdução, não é porque eu ainda não tive a presença de Deus, não é porque eu não tive aquele momento de transformação plena na minha vida, é que eu não conheço Deus. Às vezes só não é a hora do irmão. É igual o pessoal fala, a importância do batismo do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa não foi batizada no Espírito Santo. A gente é batizada no Espírito Santo para quando é batizado. Esse segundo batismo que o pessoal fala do Espírito Santo, as pessoas geralmente olham como discriminação. Não fala em línguas, não tem dom. Então as pessoas geralmente pensam. Geralmente depois que você tem esses dons revelados, as pessoas pensam que você é mais pleno, mais divino do que os outros. Negativo. Somos membros, irmãos iguais, filhos de Deus, do mesmo Deus. Conhecemos o mesmo Deus. Uns têm mais intimidade, outros menos intimidade. Agora, o que vai fazer você ter mais intimidade com Deus? A sua busca, o seu conhecimento, o seu ouvir. Terceiro, o encontro pessoal com Deus. Apesar de Jó já ter conhecimento autêntico de Deus, seu encontro pessoal com o Senhor proporcionou uma dimensão mais profunda em seu relacionamento. Ele percebeu que sempre estava na presença de Deus, o que trouxe uma nova compreensão e libertação de seus temores e aflições. Isto é semelhante ao que Jacó experimentou ao ver Deus face a face, ao que Simão declarou ao segurar o menino Jesus. Como eu já havia falado também, a presença de Deus nos muda. É impossível a gente estar na presença de Deus e ser o mesmo. E aqui nesse momento Jó experimentou. E quem não experimentou, aconselho que busque experimentar. Estar na presença de Deus. Conhecer a Deus.
Tem um filme que é muito bom, O Quarto de Guerra. Não sei quem já viu. E aí a moça lá rezava sempre no mesmo horário, naquele quarto. E o pastor, ele chega no filme, ele entra, ele fala, alguém orava aqui. Ele chega na casa. Ele sente, porque ali Deus estava presente. Deus está presente nas nossas orações. Basta você sentir. A quarta lição, o crescimento do conhecimento de Deus. O crescimento do conhecimento de Deus é esperado de todo crente. Lá em Provérbios 4,18, compara o caminho do justo ao amanhecer, que cresce até o temor do dia pleno. As atribulações provêm do crescimento. Tiago, em 1, de 2 a 4, em nossas comunhões com Jesus, nos ensina diariamente. Paulo também aprendeu que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Em todos os momentos, em todas as tribulações, quando eu me sentia mais fraco, quando eu sentia que eu não tinha mais capacidade, foi ali que Deus se revelou. E todo mundo já passou por um momento difícil aqui. Está todo mundo aqui hoje vivo com saúde. E todo mundo vai passar por momentos difíceis de novo. E enquanto a gente não aprender a lição daquele momento, a gente não vai superar aquilo. E não vai ser pelas nossas forças, pelo nosso agir, a irmãzinha lá do Reteté que fez a oração, pelo o culto da libertação, e não sei das quantas, que vai te tirar desse problema. O nosso crescimento é a gente na presença de Deus. O nosso aperfeiçoamento é nas nossas fraquezas. As nossas lições é nesses momentos difíceis. Deus, ele nos ensina com esses momentos. É o pra quê. Não é só o porquê. É o pra quê que eu estou passando isso. O que Deus quer me ensinar. O que eu tenho que aprender aqui. Como Deus quer me usar. O que Ele está me ensinando aqui. Para quem que eu tenho que passar essa lição. Muitas das vezes a gente pensa só em nós. Mas aqui, o que Jó teve que sofrer para a gente hoje ter esse conhecimento. Olha todo o sofrimento de Jó. Olha a lição que ele deu aqui. Imagina se todos nós tivéssemos que passar isso que Jó passou para a gente aprender. Você suportaria passar tudo que Jó passou? Eu acho que não. Eu acho que eu não aguentaria não. É muito sofrimento. A exortação de Pedro. Pedro nos lembra que tudo o que conduz à vida e à piedade nos foi dado pelo conhecimento de Deus. Ele nos exorta a crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento contínuo é essencial para vivermos de maneira agradável a Deus. Então, irmãos, não podemos parar, não podemos desistir. Deus é a nossa força. Deus é o nosso alento. É o nosso Salvador. Ele não nos abandonou. Ele está conosco. Ele permanecerá conosco. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Ninguém? Então, a história de Jó, ela nos ensina sobre a importância de reconhecermos nossas limitações e dependência de Deus. Jó, ao confrontar a glória de Deus, percebeu a futilidade de sua própria justiça e sabedoria. Ele reconhece que falou de coisas que não entendia e que precisava ouvir mais do que falar. Essa humilde e
Essa humildade e reconhecimento da nossa dependência de Deus são essenciais para uma vida de fé. O Evangelho nos mostra que, apesar de nossas falhas e limitações, há esperança e redenção através de Jesus Cristo. Ele nos chama ao arrependimento e à fé, oferecendo perdão e uma nova vida. Assim como Jó, devemos reconhecer nossas limitações e dependência de Deus, permitindo que cada encontro com Ele aprofunde nossos relacionamentos e entendimento, que possamos, dia após dia, aprender mais de Deus e sua vontade, vivendo de maneira que o agrade. É assim a gente fecha a nossa aula. Ficou alguma dúvida? Algum ponto? Alguém quer falar alguma coisa? Uma boa observação? Algo sobre a aula? Então vamos para o nosso lanche. Vamos começar o nosso culto, que já está. Falta só 5 minutinhos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua graça, Pai, pela sua salvação, por o Senhor estar conosco. Obrigado, Pai, por esse ensino. Pai, que venhamos ser mais humildes, Pai, que venhamos ser mais dependentes da sua graça, possamos estar cada vez mais na sua presença, Senhor. Dai-nos um culto abençoado, Pai, que a gente esteja aqui de coração aberto, que a gente venha se prostrar diante de Ti, Pai, e reconhecer a sua glória, Pai, a sua sabedoria, reconhecer que não é pelo nosso falar, não é pelo nosso agir, Pai, nada que a gente faça, Pai, pode nos tornar santos, mas só a sua graça e a sua glória. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Pedimos bênção no nosso culto que há de vir, Pai. E venha ter um culto abençoado, que o Senhor abençoe o pastor, e venha ser um resto de dia maravilhoso para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.